Você sabe qual é a origem da palavra oxente? Esta que é uma palavra tão utilizada e tão comum no Nordeste? Pois confira mais um episódio do Diverse Língua, no qual a gente vai tentar decifrar o que é que significa oxente e explicar quais são as possíveis origens desta palavra. Aqui é o Diego e estou começando mais um Diverse Língua. Antes de falar sobre a origem da palavra oxente, vamos tentar entender qual é o significado desta palavra, porque pode ser que para você este termo não é tão comum e vai ficar meio difícil de entender o que é que quer dizer oxente e quando esta palavra é utilizada. Segundo o dicionário Michaelis, esta palavra oxente é utilizada como uma interjeição para expressar espanto, surpresa ou estranheza. Ela também possui uma forma abreviada, que é o oxe. Eu, particularmente, como cearense, eu não me recordo de muitas vezes que eu utilizei a palavra oxente. No entanto, a palavra oxe eu utilizo com mais frequência. Como, por exemplo, oxe, cadê a chave? Oxe, mas isso não estava lá na pia? Mas aí eu fui atrás de algumas formas de utilizar a palavra oxente e vou citar algumas para vocês. Oxente, que casa bonita. Oxente, pensei que você vinha hoje. Oxente, que coisa esquisita é essa na sua mão? Oxe, como assim tá errado? E aí eu vou colocar um diálogo agora no qual pode ficar mais fácil para você perceber a utilização do oxe, que é a forma abreviada de oxente. Ontem eu fui jantar com a Paula. Oxe, essa menina é horrível. Ou seja, é mais uma forma de utilização, nessa forma de espanto, estranheza. Aqui no Diverse Língua já explicamos os significados de outras palavras, como no Drops 16, no qual a gente falou sobre a palavra gossip. Se você tem interesse, vai aparecer no card aí se você estiver ouvindo este episódio no YouTube, assistindo no caso. Se você estiver ouvindo na plataforma de podcast, você pode acessar nos links da descrição. E então, vamos agora explicar qual seria a origem do oxe, ou do oxente, né? Não dá para precisar com certeza qual a origem da expressão oxente, mas há alguns indícios de que esta palavra tem origem no galego, que é um idioma falado na Galícia, uma região da Espanha, e que era mais forte nos primórdios do Estado europeu, da Espanha, e nos primórdios de Portugal, até porque muitas coisas que temos no português vieram do galego, né? Do galego dessa região da Galícia que fica ao noroeste da Espanha, ao norte de Portugal. Como, por exemplo, lá no galego, eles também usam a expressão feira para os dias da semana, como utilizamos no português, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E existem algumas outras palavras que são muito semelhantes ao português. Eu já vi pessoas falarem galego e eu sinto uma proximidade com o idioma português. Então, assim, na língua galega existe uma palavra chamada xente. Pode ser falado dessa forma, xente, que é o X-E-N-T-E, que é o nosso gente. Então, pode ser pronunciada xente, pode ser pronunciada gente, e geralmente no galego eles utilizam a letra X como fonema, com o mesmo fonema que nós utilizamos no português para o G e para algumas frases, né, como gente, como gerência, e também como J, né, como jurado. Então, no galego, geralmente esses vocábulos vai ter o X, que eles pronunciam como G ou X. E aí, também pode ser pronunciado como CH, né? Então, no caso do galego, eles vão utilizar o gente, ou gente, com essa letra X que nós utilizamos no português de forma diferente, com um som diferente. Então, o nosso oxente, né? Esse gente vem de gente do galego. E por que esse O? Então, era uma forma de
Era uma forma de ter uma expressão com interjeição, né? Na época, provavelmente as pessoas viam alguma coisa e diziam: ó, gente, olha isso, ó, gente, olha aquilo. E como era escrito com X e com o passar dos tempos no Brasil, a gente foi recebendo a educação na língua portuguesa e sabia que o X era pronunciado de uma forma diferente, talvez isso foi modificando com o tempo, as pessoas foram falando oxente, ou até a forma que os galegos, os imigrantes galegos que chegaram ao Nordeste, talvez a forma que eles falavam gente era xente, e por isso ficou oxente, oxente. Mas no final nós nordestinos, nós brasileiros, nós juntamos as duas expressões e formamos a expressão, a palavra oxente. E é por isso que isso pode ser uma das origens dessa palavra oxente, né? Que vem do galego. Então, para você ver a influência que o galego pode ter tido até nas diferenciações regionais na forma que se fala no Brasil. E aí o linguista português Fernando Venâncio fala assim sobre a origem da palavra oxente. Podemos dizer sossegadamente que é de influência galega. Isso é numa reportagem que eu vou colocar aí na descrição deste episódio. E nessa reportagem ainda fala que xente é uma palavra galega e o fonema X, né, conforme eu expliquei no episódio, toma o lugar dos sons de G e J no português. Aliás, é um dos traços mais marcantes da língua galega. José vira José na Galícia, por exemplo. Mas talvez a pronúncia deve ser a mesma, José. Não podemos negar também que o termo galego é bem utilizado no Nordeste para referenciar pessoas de pele mais clara e de cabelos mais claros. Provavelmente esse termo surgiu para designar essas pessoas que vinham da região da Galícia para o território brasileiro. Então, no Nordeste é comum você chamar uma pessoa de cabelos loiros de galego. E aí, você gostou desse conteúdo do Diversa Língua? De saber essa curiosidade sobre a origem da palavra oxente? Você sabia que oxente pode vir do galego ogente, né? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like, vai aparecer outros vídeos relacionados aqui no nosso canal no YouTube. E se você estiver ouvindo no Spotify, não deixa de deixar uma estrelinha para o Diversa Língua, porque assim você pode tornar este podcast mais conhecido e mais divulgado pelas plataformas digitais, ok? Então é assim, vejo vocês no próximo episódio do Diversa Língua.